Eu faço questão de abrir esse momento como o profissional à frente hoje do Departamento de Futebol do Náutico. Um momento difícil que a gente passa, mas também um momento de muita serenidade, de muita tranquilidade nas decisões, para que a gente possa seguir o nosso caminho e recuperar os nossos resultados. Então a gente abre aí para as perguntas de vocês, para que a gente possa responder e sanar qualquer questionamento. Bom, a pergunta a minha em relação ao futuro é o que é que vocês esperam que mude de fato com essa mudança de treinador, o que é que vocês esperam que aconteça de mudança e se tem alguma negociação já em andamento? João, na verdade, primeiro, nós somos muito presentes no dia a dia do clube. As constatações que a gente faz, elas são constatações pela presença, pelo dia a dia da gente. Se a gente chegar hoje e falar assim uma questão de mudança, qualquer palavra repetida nesse tipo de situação, ela não cabe. Na verdade, a decisão de troca de comando, ela não é uma troca de comando, não foi uma troca de uma pessoa, de um profissional. O que a gente entendeu foi que a gente precisava mudar uma filosofia de trabalho que, para o momento que a gente estava, ela não estava conseguindo achar as soluções para os problemas que estavam acontecendo dentro de campo. A gente entende que a necessidade de uma ótica de visão diferente da circunstância de elenco, de momento, ela se fazia necessária e isso ela viria com uma troca de filosofia de trabalho. É isso que eu posso te falar. E o que a gente espera? A gente espera que a mudança de filosofia de trabalho faça com que dentro de campo se modifique o comportamento do time e que com isso as vitórias voltem. E Roberto não tinha condição, não tinha capacidade para mudar a filosofia dele que estava usando aqui, da que vocês estão querendo empregar de agora por diante? Roberto é um treinador extremamente capaz, tanto que nos deu o título do Campeonato Pernambucano após 13 anos de jejum. Ocorre que, assim, filosofia de trabalho, na nossa visão, ela é inerente ao profissional. O profissional ele tem a forma de trabalho, ele tem suas convicções de trabalho, e é isso que faz com que os profissionais sejam escolhidos em momentos específicos para trabalhar nos clubes. Então, não é uma questão de falta de capacidade, muito longe disso. Roberto, ele desempenhou um trabalho mais que satisfatório no clube. O clube tem muito a agradecer a Roberto. É um desligamento que a nós incomodou bastante, mas, como falei, a mudança de filosofia, a mudança de entendimento de processo, ela se fazia necessária nesse momento, na nossa visão. Diógenes, então qual a nova filosofia agora que o Náutico busca e qual o perfil do treinador que vocês querem adotar? Se é um treinador mais de grupo, se é um treinador mais, digamos, de conversar com os atletas de outra forma, já que o Roberto era mais enérgico, o que vocês esperam agora do próximo técnico? O perfil que a gente busca é de um treinador, evidentemente, com a capacidade tática visível, notória, que Roberto também tem na nossa visão. Mas, assim, um treinador que a gestão, que tenha uma habilidade grande na questão de gestão de grupo e na questão motivacional. A gente tem buscado isso, a gente entende que o perfil desse grupo que está montado depois do Campeonato Pernambucano, a gente está precisando fazer com que a gente traga novamente todo mundo para dentro de uma mesma linha de pensamento, para uma unificação de objetivos dentro de grupo. Então, essa gestão de grupo, a gente entende que é um ponto importante que a gente precisa buscar. Para a chegada do novo treinador, como é que vocês estão já trabalhando com a ideia de ter esse novo comandante na próxima partida do sábado? O Dudu vai continuar aí nesse período, nesse interim? A gente entende que, por mais que se haja necessidade de achar o nome, o anseio das pessoas, a ansiedade é muito grande, é natural desse momento, mas se a gente for apressado e a gente não fizer uma evolução pouco mais paciente, a gente pode errar.
E essa é uma situação que a gente tem que minimizar ao máximo o erro. Dudu vai ficar à frente do comando do time essa semana, até que chegue o treinador. E a ideia de Dudu, deixando, já me posicionando, o nosso elenco ele tem muitos jogadores oriundos da base, que foram atletas dele, e a gente entende que exatamente no sentido de fazer com que a gente tire o melhor de cada um e a gente traga todo mundo para cima na questão de autoestima, de autoconfiança, a gente entende que a presença de Dudu à frente do processo, ela traz uma condição melhor de que a gente insira esse pessoal que veio da base, que foi atleta dele, no processo. O que a gente passou para Dudu foi: Dudu, nós estamos buscando o nome. Se acharmos esse nome, não é acharmos, né, que a gente tem conversado com várias pessoas, mas se a gente evoluir hoje, esse nome vem hoje ou vem amanhã. Se evoluirmos amanhã, ele vem amanhã. Se evoluirmos na quinta, ele vem na quinta. Contudo, se a gente chegar na quinta ou na sexta e o nome não estiver aqui, e o nome só chegue quinta ou sexta-feira, você coloca o time em campo. E ele acompanha o teu trabalho. Então, vá fazer o seu trabalho sem se preocupar. Eu vou passar um dia, 2 ou 3. O que é que ocorre? Dudu está ciente, nós estamos em busca de um treinador, mas não vamos fazer isso de forma atropelada. A ideia é fazer isso com calma, para que a gente traga um nome que realmente esteja dentro da convicção do que a gente busca. Essa busca por um novo treinador, ela começou a partir de quando? E se já era uma questão que vocês já estavam considerando? Por exemplo, o Náutico teve um mau início na Série C, então já era algo previsto que, se o Roberto não conseguisse uma vitória naquele jogo, seria sim necessário mudar de comando? Era algo que vocês estavam pensando, considerando essa possibilidade, uma vez que no futebol a gente tem que considerar isso? Não, confesso que não. Vou ser bem sincero. Eu poderia chegar aqui e dizer: não, nós estávamos pensando, tínhamos debatido, mas não. Nós realmente, assim, não é o fato da derrota, são as circunstâncias da derrota, de tudo que aconteceu em torno da derrota. Inclusive, é bom colocar o seguinte: a nossa ideia não era uma ideia de troca de comando. Ocorre que a derrota, como ela aconteceu, ela demonstrou algumas situações, mas além de demonstrar algumas situações, ela tem repercussões dentro do ambiente que dificultam com que certos processos aconteçam. Então, como eu falo, essa questão da reversão do processo, o que todo o diagnóstico que a gente fez, principalmente de pós-jogo, ele levou a gente à conclusão da necessidade da troca do comando. E a gente não contactou com ninguém antes de conversar com o Roberto. Amanhã se completa um mês do título do Pernambucano, e muita coisa mudou daquele 8 de abril para o 8 de maio, que vai ser amanhã. Pode chegar até um novo técnico. Como foi a conversa com o Roberto para ele entender que, mesmo com o título pernambucano, era preciso um novo passo, e ele não fazia mais parte desse passo? Ele ficou chateado, ele ficou triste, ele ficou muito revoltado com o Náutico. A gente chegou a entrar em contato com ele ontem e ele mostrou um pouco de indignação. Não quis dar entrevista, mas mostrou um pouco de indignação porque não deram tempo a ele tentar recuperar o Náutico. Foi uma conversa difícil, Diego. E não só para ele, como para nós. Roberto está convivendo conosco há quase um ano, na verdade. São 9 meses de convívio, né? A montagem desse elenco, participou ativamente da montagem desse elenco, e para nós, nem falar nem em relação ao Roberto, para nós é uma saída muito ruim, porque é um processo, um elenco que foi construído junto com ele, o processo do campeonato pernambucano, o processo do começo do ano, que foi muito bom. Isso foi muito difícil. O que é que acontece? Como foi o rumo da conversa? O rumo da conversa entre pessoas que se respeitam, que têm amizade, umas pelas outras, e feita no sentido de sinceridade, de dizer a ele que, assim, não havia um questionamento sobre o profissional, nem sobre a pessoa, nem sobre muita coisa que o pessoal questionava e que ficava se rodando aí, como comando, perder grupo, tudo mais. Isso aí em momento nenhum teve no processo. Mas é simplesmente o diagnóstico que a gente tinha de que a filosofia de trabalho, que era a filosofia que a gente estava levando, ela poderia demandar um tempo para reverter o processo que nos custasse ainda estar buscando o acesso. O objetivo do Náutico não mudou. O nosso objetivo é o acesso à Série B. Só que para atingir o objetivo, a gente precisava de uma retomada
rápida. E talvez essa retomada de processo com a filosofia que já estava implantada demandasse um tempo que a gente não tinha mais. Hoje em dia se fala muito do mercado de jogadores, né? Que é difícil para achar um 9, para achar algumas determinadas posições. Para o perfil que vocês estão procurando de técnico, o mercado está favorável ou está difícil? Não está um mercado favorável, não. Porque, exatamente pelo que estou falando, a gente não vai trazer um treinador por trazer, colocar por colocar. Por exemplo, ontem eu conversei contigo e você me perguntou sobre Gilmar, da Dalpozo. Gilmar é um amigo pessoal meu. Eu que trouxe Gilmar para o Náutico em 2015. Nome de convicção plena, mas a gente ligou para Gilmar. Mas a gente sabia que Gilmar estava num projeto, eu sabia, porque vinha conversando com ele. Ele estava num projeto de se qualificar, ele quer passar o primeiro semestre se qualificando e só trabalhar no segundo semestre ou no ano que vem. Esse é um ano que ele quer investir nele. E liguei para ele, tentei demovê-lo da ideia, mas ele muito... Não, convicto não. Até emocionado, ele até emocionou-se, mas me pediu desculpas e disse que não podia, depois de ter andado tanto com o que ele tinha planejado, abrir mão agora, já que ele já tinha feito algumas coisas e estava entrando em novos processos. Mas assim, a gente não vai trazer por trazer. Vários nomes a gente conversou, trocou ideias, levantou informações, mas a gente precisa trazer um nome que dê a gente a convicção de que é o perfil adequado, que é a filosofia adequada de trabalho para a questão desse grupo. O que é que acontece? A gente tinha um grupo, a gente fez um grupo lá atrás que veio muito bem prospectado, com uma ideia de trabalho muito fixa, e esse grupo criou uma unidade muito rápido. E a gente evoluiu até a conquista do Pernambucano. Na virada do Pernambucano para o Brasileiro, onde ocorreram duas coisas. Primeiro, qualificação do elenco, que é natural, você insere alguns atletas, e a saída de alguns atletas pela necessidade de diminuição, além do elenco que estava grande, a limitação das inscrições e tudo mais. Nessa modificação, nós deixamos de ter um grupo homogêneo para ter um grupo heterogêneo. Não só fisicamente ou tecnicamente, mas emocionalmente também. Então, a necessidade da gente voltar a ter um processo homogêneo na questão psicológica, ela se faz necessária. Quando a gente vê os comentários todos que se colocam, não, está jogando errado, tá... não é só isso. A visão que a gente tem e o fato da gente estar presente no dia a dia nos faz ter esse entendimento de que a necessidade de que a gente tenha um trabalho também no aspecto psicológico do grupo é necessário. Então que você não aquela história eu tenho falado muito, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Que você não seja apenas, que não seja só cobrança, ou que você não seja só complacência, mas que você entenda que você tem que cobrar motivando e refazer esse processo. Então, para quem está dentro do processo, virar a chave disso é difícil e não é tão rápido. Então, a necessidade da gente virar isso com brevidade é o que nos fez chegar à conclusão da necessidade dessa troca de filosofia. Diógenes, até pelas dificuldades que o mercado oferece, você já falou sobre isso, existe a possibilidade, caso o Náutico, essa negociação se arraste mais, o mercado trave mais essa negociação, vocês e os resultados, caso venham com o Dudu Capixaba, existe a possibilidade de vocês efetivarem ele no cargo até o final, ou a busca segue até o nome ser encontrado? É muito cedo para te falar isso. Muito cedo para te falar isso. Eu entendo que essa é uma situação que ela se apresenta para você e da forma que se apresenta você vai concluindo. Tá? Por exemplo, o simples fato de Dudu ter sido colocado à frente do processo já é uma situação inusitada, porque a priori quem deveria assumir o time era Levi, que sempre assumiu e que é o assistente da casa. O fato de Dudu estar assumindo é pela quantidade de jogadores oriundos da divisão de base no time de cima. Mas é um critério novo, é uma coisa diferente. Eu creio que não houve no Náutico ainda isso e até, de certo ponto, não sei se corajoso ou arriscado da nossa parte, mas a gente toma as decisões que a gente entende que precisa tomar. Da forma como se apresentar o processo é que a gente vai ver, mas é muito cedo para te responder sobre isso. O que eu te digo é o seguinte, a situação hoje é, Dudu está lá na beira do campo, trabalhando o time, e nós estamos no mercado buscando um treinador.